Olá de novo, gente! Esse é o curso de Personal Branding focado em candidatos políticos para essas eleições e eu sou a Raquel Camargo. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho magnífico e mágico, que é arquétipos. Vocês já ouviram falar disso? Esse papo de arquétipos está relacionado à psicologia. O psicólogo Jung, que viveu lá na década de 20 mais ou menos, até tinha uns relacionamentos com Freud também, ele fez um estudo muito grande e ele conseguiu criar uma espécie de classificação das pessoas. Ele queria entender o inconsciente coletivo, ele queria entender mais ou menos os bastidores dos pensamentos de todos nós. E aí, a conclusão que ele chegou foi esse assunto, que são os 12 arquétipos de Jung. O que são esses arquétipos? Arquétipos não são estereótipos, não são rótulos. Ele conseguiu montar uma série de características de pensamento das pessoas, de comportamento, e classificou esses perfis. Isso é muito usado na mitologia, na psicologia e também no storytelling, que é aquele trabalho de contar histórias. E nesse vídeo nós vamos entender cada arquétipo. Eu desenvolvi um framework, ou um canvas, como você preferir chamar, que é uma folha que vai te ajudar a construir o arquétipo do candidato que você está trabalhando. Nesse documento você imprime, você pode imprimir ele em A1 ou em A4, como preferir. Então vocês podem enxergar que tem ali um campo de marca. Marca você pode colocar o nome do candidato. A gente está trabalhando aqui como se ele fosse uma marca. A data, você pode fazer um documento desse agora e depois tentar trabalhar daqui a 3 meses com ele de novo. Enfim, fazer um processo com ele para entender o arquétipo do candidato que você trabalha. No centro da folha tem uma mandala, uma espécie de teia de aranha, e é aqui que você vai trabalhar. Como que funciona isso? Do centro para fora, você vai dar espécies de notas com relação a cada arquétipo. Quanto mais perto do centro, mais perto do nada, do zero. Quanto mais para fora, mais intensa é a relação daquela pessoa com aquele arquétipo. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, a gente tem um arquétipo de uma pessoa que tem uma personalidade muito forte no arquétipo fora da lei e um pouco também bobo da corte. É uma pessoa que gosta, talvez, de quebrar regras, mas ela é bem humorada também, ela gosta de fazer piadas. Às vezes ela chega a ser até irônica também. Isso faz parte das características de uma pessoa. Agora a gente vai ver arquétipo por arquétipo e entender eles. Então, como a gente já conversou, as marcas, as pessoas têm histórias e esses arquétipos vão nos ajudar a entender como que a gente cria esse argumento todo de história e de comunicação através dos arquétipos. Vamos conhecê-los. O arquétipo 1, a gente chama ele de fora da lei, rebelde, selvagem. O lema dele é: as regras são feitas para serem quebradas. Desejo, vingança ou revolução. Objetivo, acabar com o que não funciona. Medo, ser impotente ou ineficaz. Estratégia, interromper, destruir ou chamar atenção. Fraqueza, cruzar para o lado obscuro e criminoso. Talento, extravagância e liberdade radical. E aqui tem alguns exemplos de marcas que seguem esse perfil. Por exemplo, a Harley Davidson, a Marlboro, elas têm um pouco desse arquétipo na comunicação. O arquétipo 2 é o bobo da corte. O lema dele é que só se vive uma vez, o desejo dele é aproveitar o momento ao máximo, o objetivo é ter um bom momento, medo ter muito tédio, estratégia dele é julgar, fazer travessuras, fraqueza, frivolidade, perder o tempo, e o talento dele é a alegria. E algumas marcas que são assim é a Pepsi, Havaianas, Fanta. O arquétipo 3 é o amante, é o amigo íntimo, apaixonado. O lema dele é você é o eleito. O desejo dele é intimidade e experiência. O objetivo, estar em um relacionamento com as pessoas e o trabalho. Medo, solidão e não ser amado. A estratégia é chegar a ser cada vez mais atrativo fisicamente e emocionalmente. A fraqueza do amante é se perder nos prazeres ou virar um fantoche na mão de outras pessoas. E o maior talento desse arquétipo é a paixão, a gratidão e o compromisso. E um exemplo de marca é a Marisa, Häagen-Dazs também. O arquétipo 4 é o prestativo, ele é altruísta e cuidador. O lema é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Desejo proteger e cuidar dos outros. O objetivo dele é sempre ajudar os outros. Medo, egoísmo e ingratidão. Estratégia, fazer as coisas pelos outros. Fraqueza dele, martírio e exploração. Talento, compaixão e generosidade. Algumas marcas, Nestlé, Porto Seguro. Então, nós já falamos de 4 arquétipos. Vai pensando aí qual arquétipo combina com quem? Com um político famoso ou com um cara que você já sabe que vai trabalhar nesse período eleitoral. Se não tiver ninguém em mente, começa a pensar em você mesmo. Qual arquétipo combina com você? Pode ser um bom exercício. Arquétipo 5, cara comum, realista. Lema, todos os homens e mulheres foram igualmente criados. Desejo, conexão com os outros. Objetivo, pertencer a um grupo.
Medo, ser deixado de lado. Estratégia, senso comum. Fraqueza, perder a própria personalidade. Talento, realismo, empatia e falta de pretensão. Uma marca que usa esse tipo de comunicação é o Tinder. Arquétipo 6 é o inocente. Ele é utópico, ele é ingênuo, ele é místico. O lema dele é liberdade para ser você mesmo. Desejo, chegar ao paraíso. Objetivo, ser feliz. Medo, ser castigado por algo que fez errado. Estratégia, fazer bem as coisas. Fraqueza, aborrecido. Talento, fé e otimismo. E as marcas que têm esse arquétipo é Coca-Cola, Disney, Xuxa. Arquétipo 7, governante, chefe, soberano, modelo. O lema, o poder não é tudo, é único. Desejo, controle. Objetivo, criar uma família ou comunidade próspera e bem-sucedida. O medo dele é caos e ser derrotado. A estratégia é o exercício do poder. Fraqueza dele é ser autoritário, incapaz de delegar. Talento, responsabilidade e liderança. Então algumas marcas que são assim, por exemplo, IBM, Mercedes-Benz. Arquétipo 8, sábio, expert, investigador, pensador e conselheiro. Lema, a verdade os farão livres. Desejo, encontrar a verdade. Objetivo, utilizar a inteligência para entender o mundo. Medo, ser enganado ou a ignorância. Estratégia, busca da informação ou conhecimento, autorreflexão. Fraqueza, analisar os detalhes e não colocar em prática. Talento dele, sabedoria e inteligência. Algumas marcas que são assim, o Google e a HP. Estamos quase no final. Vocês já conseguiram identificar algum político? Já passou aí pela sua cabeça um Bolsonaro, um Jean Willis? Vocês conseguiram encaixar ele em algum arquétipo? Vamos continuar então. Arquétipo 9, mago, visionário, inventor, líder carismático. Lema, fazer as coisas acontecerem. Desejo, a compreensão das leis fundamentais do universo. Objetivo, fazer com que os sonhos se tornem realidade. Medo, consequências negativas não desejadas. Estratégia, desenvolver uma visão e viver por ela. Fraqueza, converter-se em manipulador. Talento, busca de soluções. Marcas, Axe, Absolute e até mesmo Steve Jobs está dentro dessa. Arquétipo 10, herói, guerreiro. Lema, se há uma verdade, há um caminho. Desejo, demonstrar o próprio valor através de atos valentes. Objetivo, se superar e melhorar o mundo com seus atos. Medo, fraqueza, vulnerabilidade e ser um covarde. Estratégia, ser quanto mais forte e competente possível. Fraqueza, arrogância, sempre precisa de outra batalha. E talento, competência e valentia. E uma marca que tem esse arquétipo de herói é a Nike. E agora, chegando quase no final, arquétipo 11, criador. É um artista, inventor, inovador. O lema, se podes imaginar, podes fazer. Desejo, criar coisas que duram com o tempo. Objetivo, realizar algo visionário. Medo, uma visão ou execução medíocres. Estratégia, melhorar habilidades artísticas. Fraqueza, perfeccionismo, soluções ruins. Talento, criatividade e execução. E alguns exemplos, o Google e o Netflix também. E por último, o arquétipo explorador. O lema dele é não me prenda. O desejo dele é liberdade para descobrir as coisas. O objetivo é experimentar um mundo melhor, mais autêntico. Medo, ficar à deriva, conformidade. Estratégia, viajar e experimentar coisas novas, escapar do tédio. Fraqueza, vagar sem rumo, estar inadaptado. Talento é autonomia, ambição, ser fiel a si mesmo. E algumas marcas que têm esse arquétipo, a Nike e a Amazon. E aí, vocês conseguiram imaginar vocês dentro desses arquétipos, ou políticos mais conhecidos, ou até mesmo um candidato que você trabalha ou já trabalhou? Uma sugestão para um exercício aí é você imprimir esse canvas do arquétipo e a legenda dele. Então, após impresso, pega uma caneta, um lápis e colore imaginando o arquétipo do Obama, pensa no Bolsonaro, pensa no Jean Willis, pensa em políticos mais conhecidos, que a gente já sabe um pouco da personalidade deles. Faça esse exercício para você ir treinando. Ao fazer o exercício, provavelmente vai bater uma dúvida, que é tipo, nossa, mas tem como uma pessoa ser só um arquétipo ou ser todos ao mesmo tempo? Tem sim. A gente é um mundo muito complexo, a nossa personalidade, o nosso inconsciente é uma mistura de muitas coisas. Eu não sou psicóloga para falar com tanta propriedade do assunto, mas lendo sobre isso é completamente possível sim. Então, ao fazer esse exercício, você vai perceber que muitas pessoas, muitos candidatos, qualquer um, até você mesmo, vai conseguir se encaixar em vários tipos de arquétipos. Alguns são bem contraditórios, tem uns que são muito governantes, mas ao mesmo tempo ele é muito leve. Você vai perceber ao desenhar que às vezes puxa o peso para um lado ou para o outro. Mas o ideal é sempre você ser honesto ao fazer isso. O que você percebe do candidato? Por que
que você deve fazer esse trabalho de arquétipos ao trabalhar o personal branding de um candidato? Porque com isso aqui você vai entender melhor a personalidade dele. Com isso aqui você vai saber o tom de fala dele. Se combina fazer piadinha no Facebook ou não, se combina uma linguagem formal ou não, se diante de uma crise ou de uma crítica, como que ele se posiciona? Ele é mais agressivo na resposta ou ele é o tipo de cara que deixa passar? Isso aqui vai te alimentar com muitos insights para saber se posicionar durante o período eleitoral e fora dele também, entendeu? Então, agora que a gente já fez um exercício envolvendo pessoas famosas e já entendemos cada arquétipo, é hora de você fazer o arquétipo do candidato que você trabalha ou pretende trabalhar. Uma sugestão que eu dou é você fazer isso em duas etapas. Uma, faça com ele, peça para ele fazer o arquétipo dele. E você faz um separado ou até mesmo faça isso com a equipe toda, com militantes que estão mais próximos da campanha eleitoral. Isso é legal porque são coisas bem diferentes, como você acha que você é e como as pessoas te veem. São coisas diferentes e isso precisa estar bem unificado. Então é fundamental você pegar o ponto de vista das outras pessoas relacionadas ao candidato também. Então, a parte de arquétipo desse curso se encerra aqui. Sempre se lembre desse exercício, pratique e use isso sempre na hora de criar conteúdo, de criar um planejamento estratégico novo, tá bom? Então vamos para a próxima etapa.